Queridos, a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Estamos aqui mais uma vez, gratos a Deus por essa oportunidade de chegar até a sua casa para compartilhar a palavra de Deus. Nós estávamos fazendo uma transmissão agora ao vivo e tivemos um problema, acho que uma sobrecarga na nossa rede. Imagino que todas as igrejas e muitas pessoas estão fazendo uso das redes nesse exato momento, e o que trouxe alguns transtornos aqui na nossa transmissão. Mas nós não iremos ficar sem a palavra e eu quero compartilhar com você um pouco da palavra. Antes, porém, quero fazer a mesma consideração de domingo. Faça um filtro de tudo que você vai ouvir e consumir por esses dias de quarentena aí na rede. Não vá a todo poço, porque nem todo poço tem água potável. Há muitas pessoas que nunca pastorearam as suas vidas e agora quererão pastorear a vida dos outros, a vida alheia. E isso pode ser um grande prejuízo para você. Então, fique firme acompanhando a nossa igreja, se você faz parte aqui da comunidade da Assembleia de Deus do Jardim Helena, no Ministério do Belém. E se você não é, sinta-se à vontade de estar entre nós ou esteja próximo. Pessoas que você conhece, que você entende que essas pessoas têm condição de compartilhar com você um alimento saudável para a edificação da sua fé e para abençoar a sua casa e a sua família. Estamos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Apesar de esses dias estarmos vivendo um tanto quanto aflitos, tomados pelas dificuldades que nos está sendo imposta em decorrência dessa pandemia que assola o mundo, nós estamos certos que nosso Deus ele permanece no controle, conduzindo o seu povo. E essa é a esperança que nos consola. Eu quero compartilhar com vocês, vou ser breve nas minhas considerações. Fizemos uma pausa por esses dias nas ministrações que estávamos fazendo sobre o Sermão da Montanha. E em especial hoje eu faço também uma pausa para comunicar a vocês uma palavra que Deus tem direcionado no meu coração, uma palavra já compartilhada com a congregação do Jardim Helena em outra ocasião, mas necessária para esses dias que estamos vivendo, e esta palavra me fortaleceu no dia de hoje, e eu espero que esta palavra tenha para você também esse peso de fortalecimento da sua vida espiritual. Eu quero compartilhar com vocês o Salmo de número 46. O Salmo de número 46 é uma daquelas pérolas que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que faz com que o nosso coração realmente seja profundamente tocado, alimentado, consumido por uma confiança que só vem quando nos encontramos com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e eu tenho certeza que ela falará ao seu coração. Se você tiver um exemplar da Bíblia, quero que você compartilhe comigo um pouco a palavra de Deus neste momento. Salmo de número 46 diz-nos assim as Sagradas Escrituras: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na hora da adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela. Algumas versões dizem, Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras
até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Mas eu gosto mais da expressão e da versão que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esta é uma palavra muito conhecida, um salmo muito apreciado por todos nós. Este é um dos salmos mais conhecidos, mais comentados, mais apreciados pela comunidade da fé. Não é para menos, é um salmo que conduz uma mensagem de conforto, de segurança e de proteção, principalmente quando estamos enfrentando tempos de calamidades, tempos difíceis, tempos de perseguição, tempos de adversidade. Este salmo escrito, como diz Charles Haddon Spurgeon, pelo rei Davi, ele faz um comentário a respeito deste salmo muitíssimo rico, com riquezas de detalhes. E eu quero passar a considerar essas riquezas com vocês a partir de agora. Veja que este salmo, ele é um salmo que deve ser celebrado na comunidade da fé. A orientação do salmista é que ele fosse dado aos coraitas, que são os filhos de Coré, que deveriam assumir o cântico e conduzir o povo de Deus na adoração, no templo, nos momentos em que o povo fizesse uma convergência no santuário de Deus. E a ideia era proclamar este salmo com toda a harmonia necessária para expressar a bênção que temos através desta mensagem cantada. E que bênção é que temos? A bênção que temos são palavras de ânimo, são palavras de boas novas para o nosso coração. Veja como começa este cântico e quero fazer isso de uma forma muito resumida para que o seu coração seja alcançado. Ele canta logo no seu primeiro verso dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Olha, o que mais me encanta é a forma como é iniciado este cântico. Deus é. Ninguém pode tomar para si esta declaração. Somente Deus é. Deus é Deus do passado, é Deus do presente e é Deus do futuro. Ele é aquele que se apresenta na ilha de Patmos para João, dizendo: eu sou aquele que era, o que é e o que há de vir. Ninguém é como o nosso Deus. O nosso Deus é eterno, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é infalível, o nosso Deus é onisciente, o nosso Deus é onipresente, o nosso Deus é onipotente. Se eu tentasse falar a vocês o que Deus é, certamente o meu vocabulário acabaria, e mesmo que eu pudesse expressá-lo de uma maneira toda cheia de adjetivos que pudessem tentar qualificar o nosso Deus, eu ainda ficaria muito aquém do que o nosso Deus é. O nosso Deus não pode ser mensurado. Ao grande profeta Moisés, ele se apresentou dizendo: eu sou o que sou. Esta é uma expressão poderosíssima que dá a nós o entendimento que o nosso Deus não pode ser limitado. O nosso Deus é
aquilo que você precisa que ele seja. Ele é para você refúgio, se você necessita de refúgio. Ele é para você paz, se você necessita de paz. Ele é amor, se você necessita de amor. Ele é perdão, se você necessita de perdão. Ele é consolo, se você necessita de consolação. Ele é amigo, se você necessita de amigo. Ele é pai, se você é um órfão. Ele é tudo aquilo que você precisa que ele seja. Por isso, ele diz, Deus é. E aí, ele tem a necessidade, neste exato momento, de definir o que Deus é para ele e para o seu povo. Ele diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Outra coisa graciosa neste salmo é literalmente o pronome possessivo dado ao Senhor nosso Deus. Deus é nosso. Deus não é a propriedade da religião, Deus não é propriedade dos santos, Deus não é propriedade de A, de B, de C. Deus é nosso, assim como Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso, Deus também é nosso. Por isso, eu não sei em que situação você está, mas se você clamar por Deus, Ele pode ser também o seu Deus. E neste momento que você está vivendo em calamidade, você poderá fazer esta declaração. E tal qual como o salmista encontrou em Deus refúgio e fortaleza para os momentos tempestivos da vida e adversidades da vida, você também assim o pode fazer. Nesta noite eu quero levar você a considerar que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o lugar certo, seguro, para que você corra neste exato momento para se abrigar das calamidades que o mundo está vivendo. Foi o próprio salmista que diz exatamente esta expressão, que os justos correm para Deus e se refugiam nele até que as calamidades se passem, porque só em Deus nós estaremos refugiados e protegidos. E tem um grande detalhe: quem se refugia em Deus pode descansar a sua alma, por mais intenso que esteja os dias, por mais violento que esteja o vento, por mais agitada que esteja as ondas, por mais intensa que esteja a sua dor, se você se refugiar em Deus, a sua alma poderá descansar. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É este o benefício e o privilégio que nós, como povo de Deus, podemos desfrutar e usufruir de correr para o Senhor nosso Deus e nele nos abrigar. Aí o salmista, ele lança de algo um tanto quanto poderoso para os dias que nós estamos vivendo. Ele disse assim: pelo que não temeremos. O medo, ele é paralisante. O medo, ele é perturbador. O medo faz com que as pessoas, elas não tenham reação e que as suas imaginações sejam consumidas por pensamentos negativos, por fuga interior, e nessa fuga, ao invés de buscarem um refúgio e uma segurança, elas são amedrontadas, são tomadas pelo pânico, pela ansiedade. Olha que texto precioso o salmista nos dá para esses dias sombrios que nós estamos aqui vivendo. Pelo que não temeremos, quem está em Deus não precisa temer.
Os estudiosos da Bíblia garantem-nos que há pelo menos mais de 366 vezes a expressão não temas na Bíblia, exatamente porque Deus quer nos consolar todos os dias com esta palavra, para que não tenhamos medo. E por que nós não precisamos ter medo? Porque Deus é o nosso refúgio, porque Deus é a nossa fortaleza. E quem está se refugiando em Deus, pode descansar seguro, porque o trono de Deus é um trono inabalável, inalterável, um trono firme, eterno, que não sofre variações, que não sofre perturbações. É por isso que você não precisa temer. Nós estamos sim num momento dificílimo da história da humanidade. As pessoas estão assoladas por esta pandemia, amedrontadas, mas se você se refugiar em Deus, você não precisa temer, porque veja, as convicções que moviam o coração do salmista são também para tempos de calamidades. Ele não está dizendo que Deus é um refúgio apenas contra uma gripe, contra uma guerra, contra um inimigo. Não, ele está diante de um cenário de completa devastação, de morte, de destruição. Ele diz: por isso não temeremos, ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Este homem está dizendo que tudo aquilo que é firme, tudo aquilo que a gente pode se alicerçar, está sendo alterado de lugar pelo agitamento, pela agitação do momento em que ele está vivendo, uma profunda turbulência que abalou e está tirando todas as coisas do lugar, até aquelas coisas que são mais firmes, como os montes, estão sendo mudados de posição, assim como está acontecendo nos dias de hoje. Fomos tirados da segurança dos nossos lares, das nossas empresas, das nossas igrejas. Tudo isso nos tirou de um lugar que para nós era seguro, mas agora estamos um tanto quanto perturbados e aflitos. Mas se você é povo de Deus, você pode fazer a declaração do salmista: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, pelo que não temeremos. Não importa se essa pandemia vai continuar, não importa quais outros males virão sobre os homens, sobre a face da terra, se você fizer do Senhor a sua fortaleza, o seu refúgio, você poderá descansar seguro mesmo em tempos sombrios. Eu quero ainda conferir com você o porquê que este homem, ele acredita que ele não deve temer. Por quê? Porque há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Que rios são esses? Esses rios, segundo o que nós podemos compreender através dos escritos sagrados e daqueles que comentam as sagradas letras, esses rios são as misericórdias do Senhor que correm para o seu povo todos os dias, assim como cantou Jeremias na sua lamentação, quando ele via também um cenário de muita destruição, ele encontrou consolo em saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são as causas de não sermos consumidos, ou é a causa de não sermos consumidos. É por isso que eu quero te dizer que você pode descansar, porque não é pelo seu mérito, não é pela sua força, é pela misericórdia do Senhor que nós não seremos abalados. Não é a minha força, não é a sua segurança, nós de nós mesmos nada podemos fazer, mas que bom para nós é poder confiarmos nas misericórdias do Senhor, e as misericórdias do Senhor
não têm fim, se renovam a cada manhã. Essas misericórdias é o fluir de Deus com o seu amor que vem sobre nós a cada manhã, e a graça dele nos invade, e é por isso que nós podemos estar seguros que nós não seremos abalados, que nós não seremos destruídos. Ele diz: o santo lugar aonde habita o Altíssimo, aonde Deus habita. Apesar do nosso Deus ser um Deus soberano, transcendente, que está acima de tudo e de todos, assentado num alto e sublime trono, Deus também está no meio do seu povo. Esta é a garantia bendita que nós temos, porque Deus, ele é onipresente. Deus está no céu, mas Deus está também na terra. Deus está no meio do seu povo, Deus está no coração do seu povo. E é esta declaração que acalma muitas vezes o nosso coração. Deus está nela, Deus está no seu meio e ela não será abalada. Que palavra consoladora! Louvado seja o nome de Jesus. Saber que Deus está no nosso meio, e se Deus está no nosso meio, nós não temos o que temer, porque não há potestade, porque não há principado, não há ameaça de morte, não há ameaça de destruição que possa fazer o nosso Deus nos deixar. É por esta convicção que este mesmo salmista declarava a seguinte expressão no Salmo de número 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Se Deus está comigo, eu posso descansar. Eu quero lembrar você de um episódio que aconteceu nas Sagradas Escrituras, quando o nosso Deus, encarnado em Cristo Jesus, o nosso Salvador, esteve aqui entre os homens. Em um momento, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, do versículo 31 ao 41, você vai poder conferir isso. Jesus, ele entra com seus discípulos no barco e ele vai descansar. Ele é homem, 100% Deus, está descansando quando o barco está atravessando. Só que no meio da travessia, aquele barco, ele é assolado pelas altas ondas, pela agitação do mar, pela violência dos ventos. Os discípulos estão todos perplexos, com medo de tamanha fúria do mar, e eles percebem que se eles não fizerem nada, eles vão perder. Se eles não fazerem alguma coisa, eles vão perder a vida. Mas aí a Bíblia vai nos dizer que alguém se lembra que Jesus está no barco, e Jesus está sempre no barco. Alguém acorda Jesus, e a Bíblia vai dizer que ele se levanta e pergunta: homens de pequena fé. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai na proa do barco, e como diz Charles Swindoll, um comentarista da palavra de Deus, diz que Jesus repreendeu o mar, o vento e a tempestade, como um pai faz uma repreensão a um filho, porque ele é o pai de toda a criação. E a Bíblia diz que depois disso tudo se fez uma grande bonança. Eu venho aqui nesta noite te dizer: Deus está conosco, Deus está com você, Deus está com o seu povo. Este momento vai passar e nós permaneceremos em Deus e Deus permanecerá em nós. Nós somos o seu povo, nós somos a sua herança. Veja que ele vai dizendo no versículo de número 6, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. As nações estão agitadas, não há paz nos dias de hoje. O mundo está com medo, está em pânico, não há segurança em lugar algum. As maiores economias do mundo estão temerosas quanto ao ano de 2020. Enquanto eles estão agitados, perplexos, o nosso Deus, ele ergue a sua voz. E tem um detalhe: quando Deus ergue a sua voz, ele ergue
para se fazer ouvido, e Deus está se fazendo ouvir nestes dias. O homem por muito tempo tentou calar Deus, tapar os seus ouvidos para o que Deus está fazendo e falando. E eles tentaram, mas Deus, com um só ato da sua soberania, agitou as nações. E todos estão ouvindo que Ele é soberano. Todas as estruturas estão se derretendo, porque a voz de Deus é sobre tudo, é sobre todos. E quando Ele fala, as nações se derretem, os montes tremem. Lembra-se do Sinai, quando Deus visitava o profeta Moisés numa montanha com mais de 3.000 metros de rocha. E Deus falava, aquela montanha toda estremecia pela voz de Deus, porque a voz de Deus estremece os montes, a voz de Deus faz debelar exércitos e rebeliões. A voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é tremenda, a voz de Deus é terrível, e Deus está falando agora a nós, o seu povo. Deus não está falando de forma contrária, Deus está dizendo ao seu povo a seguinte expressão: eu estou com vocês. Olha o que o salmista está dizendo: o Senhor dos exércitos, mais uma vez, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu espero que você encontre o mesmo refúgio que Jacó encontrou em Deus quando fugia pelo caminho, e no val de Jaboque ele foi amparado pelo Senhor para que a sua história fosse mudada. Nós não vamos correr pelo medo, nós seremos transformados pelo encontro com o Senhor nosso Deus. Eu avanço para encerrar esta minha rápida reflexão quando o Senhor diz assim: Ele dá fim às guerras, Ele despedaça a lança, Ele destrói os escudos, Ele queima os carros no fogo. Eu quero dizer algo para você, povo de Deus, e para quem quer que possa nos ouvir. Se Deus decidir que esta pandemia acaba hoje, ela acabará, porque a voz do nosso Deus é poderosa. Nem a morte pôde deter a voz do nosso Deus. Quando ele chegou diante de Lázaro, a morte já tinha imperado naquela vida por 4 dias, mas diante da palavra de Jesus, Lázaro saiu para fora. É assim, quando Deus fala, a morte vai embora, o medo vai embora, as enfermidades vão embora, e o nome dele é exaltado em tudo e em todos. Olha o que Deus está aqui dizendo: parem de lutar, aquietai-vos. Não é hora de buscarmos ouvir outras vozes, é hora apenas de escutarmos o Senhor falando conosco. E o que Ele está falando conosco: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Deus está no comando, Deus está no controle. Deus está no comando, Deus está no controle. Ele virá ao teu encontro e com certeza estas palavras gerarão conforto e paz no seu coração. Ouça mais uma vez como o salmista encerra esta expressão, esse cântico: o Senhor dos exércitos, Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Corra para Ele e tenha descanso no Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus promova a paz que excede todo entendimento na tua vida, no meio dos seus. É tempo de nos refugiarmos no Senhor nosso Deus. Muito obrigado pela sua atenção e fique ligado nos nossos canais. Nós queremos comunicar a você a palavra que edifica, a palavra que consola, a palavra que liberta, a palavra que salva.
Que a bênção do Eterno seja sobre ti e sobre a sua casa, em nome de Jesus.